Aí, Chip, faça uma varredura de corpo inteiro. Ordenou Leyline. Ele acabará de escapar do sonho da súplica das viúvas. A viúva foi uma existência que superou a 7ª posição e seu poder excedeu as limitações impostas pelos mundos. Ela podia cruzar fronteiras mundiais e atacar através do Drenscape, uma força inimaginável para Leyline. Ao lidar com alguém como ela, não faria mal ser cauteloso. Por isso, verificações completas eram necessárias. Missão estabelecida. Começando os procedimentos de digitalização. Microscópio atômico foi autorizado. Começando a digitalizar, grandes quantidades de luz azul varreram todas as regiões do corpo de Leyline após o AI-chip soou. As imagens foram resolvidas para o nível celular. O microscópio atômico escaneou tudo. A luz azul tomou a forma de incontáveis fios que o atravessaram. Esqueleto normal. Órgãos internos normais. Varredura de sangue e mar de consciência. Leyline parecia bastante calmo, mas quando o AI... Os raios de Chip varreram seu sangue e mar de consciência, sua expressão mudou. Minúsculas runas negras saíam da superfície de seu corpo e, depois que saíram, Leyline sentiu que a circulação sanguínea em seu corpo abruptamente aumentava 10 vezes. O aumento do fluxo sanguíneo fez com que seu rosto se ruborizasse, e sangue fino apareceu dentro de seus poros. As runas negras rastejaram até a testa, formando a imagem de uma pequena cobra negra. Em torno dessa cobra havia um anel de minúsculas runas pontiagudas, parecendo correntes e uma gaiola que mantinha a cobra lá dentro. O que está acontecendo? Leyline sentiu a força da linhagem em seu corpo mostrar sinais de enlouquecer, e a runa em sua testa começou a exercer mais força. Estava o restringindo. Sua força sanguínea estava se rebelando contra seu dono e o restringindo. Parecia uma piada, mas Leyline não achou nada engraçado. Acalme-se. Feitiço de controle inato! Exclamou Leyline. *HS** a imagem aterrorizante de um imperador Kemoen apareceu atrás dele. Atualmente, o fantasma foi cercado e preso por um círculo de correntes negras também. O imenso imperador Kemoen sibilou e rugiu, mas não teve efeito sobre as amarras. Havia até mesmo farpas afiadas nas correntes, e elas atravessaram suas escamas em sua carne. A dor intensa foi transmitida diretamente para a Truiol de Leyline. *HS** o imperador Kemoen rugiu novamente, mas este parecia muito fraco. Ainda assim, a vontade de um governante de nível 5 poderia de alguma forma controlar a rebelião da força da linhagem, e permitiu que o estranho fenômeno em seu corpo se acalmasse. O que é isso? Sentindo a runa de ligação em sua testa absorvendo sua força sanguínea em cima de suprimi-lo, a expressão de Leyline ficou sombria. Ele já havia adivinhado que isso era algo deixado para trás pela Snake Dovagir. Ela era alguém que ultrapassou o nível 7, uma existência que havia alcançado as leis. Mesmo que ela tenha sido descuidada o suficiente para deixá-lo escapar, ela ainda teve tempo suficiente para deixar algo para trás. Como fonte da linhagem de Leyline, manipular um pouco sua linhagem sanguínea era uma tarefa simples para ela. A rebelião da força da linhagem. Todos aqueles que andam no caminho das linhagens acabarão sendo algemados pela própria linhagem. Por alguma razão, Leyline lembrou-se subitamente da época em que ele obteve o aluno de Kemoen, mais especificamente a inscrição pelo grande Magui Serou. Bip! Anfitrião foi atingido por uma maldição desconhecida. Todas as estatísticas estão diminuindo. O aviso do AI-chip estava vermelho, mostrando a urgência da situação. Mostre-me a informação. Leyline ficou sombrio ao sentir o enfraquecimento de seu corpo. A rebelião da força da linhagem, bem como a supressão de uma parte de sua força, fez com que ele sentisse uma fraqueza sem precedentes. Eu era muito descuidado antes. Força que depende de uma linhagem pode ser muito útil inicialmente, mas haverá alguns perigos ocultos, não importa o que. Se não fosse por minha linhagem ter evoluído para o Imperador Kemoen e ter ganho algum grau de independência, essa marca poderia muito bem ter me levado a perder toda a minha força e a me sujeitar aos caprichos da Serpente Viola. A expressão de Leyline era incomparavelmente sombria. Leyline Farlier. Rank 5 Varlock. Linhagem, Serpente Gigante de Kemoen, forma completa. Força, 45,
76, agilidade, 40, 62, vitalidade, 100, 176,9, força espiritual, 1013,5, 2003,5, poder mágico, 1013. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma, 101, 200. Condição, enfraquecido por maldição, estatísticas diminuindo em todas as frentes. Atualmente em lua nova, futuro indeterminado. Leyline agora parecia pior. Essas estatísticas o levaram ao nível de alguém que acabará de entrar no Radia Moon. Apesar de ter sido apenas um curto período de tempo, a maldição diminuiu sua força em cerca de metade, e havia uma possibilidade de piorar. Leyline olhou para o futuro indeterminado em sua tela de status, e sua voz estava gelada quando ele perguntou: o que significa futuro indeterminado? Com base na avaliação do modelo, a maldição absorverá continuamente a linhagem do hospedeiro e aumentará suas capacidades. As estatísticas do host estão definidas para continuar a diminuir e existe a possibilidade de uma queda permanente na classificação. O AI Chip rapidamente respondeu, mas Leyline não tinha motivo para se alegrar. Diminuir? Até que ponto? Desconhecido. Existe a possibilidade de uma perda completa da força da linhagem. A conclusão dada pelo AI Chip fez a expressão de Leyline ficar ainda mais séria. São os grilhões da linhagem ou uma reação? Ou isso é algo com que a Snake Dovager acorrenta suas gerações mais jovens? Em um instante, a mente de Leyline surgiu com muitas possibilidades. Essa força estava evidentemente ligada à força de sua linhagem sanguínea, e a proximidade cedia em muitas expectativas de Leyline. A fim de ir mais longe no caminho de um bruxo, precisaria ser modificado pela força da linhagem, razão pela qual equacionava seu próprio poder. No entanto, quando a cobra viúva se tornou hostil, Leyline finalmente conheceu o terror da incomparavelmente mansa linhagem sanguínea quando se rebelou. As dívidas tinham que ser reembolsadas. Bloodlocks Varline confiavam em sua força de linhagem para amplificar seu progresso, e seja em taxa de avanço ou força de batalha, eles superavam seus pares no mesmo nível. No entanto, eles foram restringidos por grilhões Bloodline, e uma vez que encontrou a fonte de sua linhagem não havia como lutar contra eles. Não. Eles, cujas almas se fundiram com a fonte de suas linhagens, não teriam sequer pensamentos de rebelião. Leyline tinha certeza de que, se Gilbert ou qualquer outro Varlock Kemoin estivesse em sua posição, eles nem sequer resistiriam a Snake Dovager. Suas vontades eram todas subservientes a ela. Esse controle se estendeu além de suas linhagens e em suas almas. Esta foi uma poderosa manipulação de almas. A menos que alguém mudasse a alma, era impossível eliminar quaisquer influências. Uma vez que eu tenho a intenção de me rebelar contra você, você me derruba e me faz um humano comum? Quão arrogante! Leyline acariciou seu queixo e de repente começou a rir friamente. Mas eu nunca deixarei ninguém tomar o controle da minha liberdade. Força da linhagem? É a minha linhagem, e mesmo que se origine da serpente gigante Kemoin, ela foi alterada e refinada pelo Ayahuasca. Eu até tive que evoluir automaticamente para se tornar um imperador Kemoin. Você não pode me controlar tão facilmente. Um registro semelhante foi encontrado no banco de dados, o AI Chip entoou neste momento. Com o acúmulo de conhecimento da Sky City da Varlock Union, o AI Chip poderia ser considerado o museu do mundo dos magos. Não importa quão raro e obscuro fosse um tópico, informações poderiam ser encontradas sobre ele. Maldição de Ausnak. A cobra viúva do mundo das sombras tem controle supremo sobre toda a sua progenie. Isto é uma bênção e também uma maldição, uma condensada com força sanguínea. Uma vez que um descendente tenha pensamentos de desobedecer à vontade da serpente, a maldição Ausnak irá aparecer e absorver automaticamente, assim como selar a força da linhagem do descendente, transformando-se na mais poderosa maldição da linhagem. Efeito: enfraquecimento contínuo do poder do Varlock, até a morte do alvo. Havia também uma projeção de uma imagem ao lado dessa introdução, e era uma cópia em carbono da imagem na testa de Leyline. Até a morte? Eu gosto disso. Leyline riu a Chip. Com base nessa taxa, quanto tempo resta? Bip. Com base na situação atual,
o hospedeiro cairá de Radian-1 em 26 horas, e em 267 horas perderá força na estrela da manhã. 312 horas depois, a força da linhagem será completamente perdida e o hospedeiro se tornará um humano normal. Os cálculos complicados foram completados pelo AI Chip em um instante, dando-lhe uma conclusão. É muito apressado. Existe alguma maneira de retardar o processo? Com sua enorme capacidade de cálculo, Leylin recebeu uma resposta. O hospedeiro pode suprimir sua própria força de linhagem e selar sua força na lua radiante. Tal situação pode facilmente estender o período por 3 anos em conjunto com a poção Olhar da Medusa. A maldição Ausnak era uma maldição que absorvia sua força sanguínea, e era por isso que selar sua própria força retardaria temporariamente os efeitos da maldição. Leylin assentiu, mas de repente congelou. Selar a força da lua radiante significa que poderei manter essa condição por 3 anos, mas não posso usar força alguma na classificação 5. Nesse caso, se eu fosse encontrar um inimigo poderoso. Leylin sabia muito bem que quanto mais usava seu próprio poder, mais ele se empurrava para a morte. No entanto, seus inimigos não o deixariam tão facilmente, especialmente a Cobra Viúva. Com os ataques de Drenscape, ele foi forçado a correr por sua vida constantemente, e esta situação o forçaria a usar sua força de linhagem. Ele então sofreu a reação da maldição Ausnak, que provavelmente era sua intenção. Nesse caso, ela definitivamente não vai desistir depois de um ataque. As pupilas de Leylin se encolheram abruptamente. No momento em que esses pensamentos surgiram, sua Truiol foi distraída quando ele entrou no Drenscape mais uma vez. Uma terrível e gigantesca serpente branca estava cuspindo a língua, o olhar de quem olha para um homem morto.